Olá, meus amigos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez. Vamos falar hoje sobre os atributos de Deus. É claro que não tem como nós esgotarmos esse assunto em 15 minutos, em 10 minutos, mas nós vamos tentar falar um pouquinho sobre os atributos de Deus. O que é atributo? São qualidades, são características de um ser. Então nós vamos estar tentando abordar aqui três atributos de Deus, lembrando que os atributos eles são divididos em dois grupos. Nós temos os atributos comunicáveis e os não comunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus partilhou com o homem. E esses são os atributos comunicáveis, como por exemplo o amor. É um atributo de Deus comunicável, porque ele partilhou aos homens. Já nós temos os atributos incomunicáveis ou atributos não comunicáveis. O que são isso, irmão Robert? São atributos de Deus, exclusivamente da pessoa de Deus, que ele não partilhou com ninguém, só ele tem. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os atributos incomunicáveis ou atributos não comunicáveis. Nós vamos usar um texto da Bíblia Sagrada, Salmo de número 139, para conversarmos um pouquinho sobre este assunto. Nós vamos falar de três atributos incomunicáveis ou não comunicáveis que está no Salmo de número 139. Então, se você está com sua Bíblia aí, abra ela no Salmo de número 139. Se você está com papel, caderno, uma caneta, faça anotações, porque é de fundamental importância que você guarde o que nós vamos falar aqui. A grande dificuldade hoje das pessoas que se dizem cristãs está relacionada ao não conhecer a Deus. As pessoas se dizem cristãs, se dizem servas de Deus, mas na verdade elas não conhecem a Deus. Então, quando nós vamos agora falar sobre os atributos de Deus, nós vamos conhecer um pouquinho sobre Deus. É claro que nós não temos aqui o intuito de esgotar, porque não teríamos condição. Até porque nós vamos conhecer um pouquinho daquilo que Deus se revelou através da sua palavra. Não dá para a gente esgotar o conhecer a Deus. Não existe essa possibilidade. Mas quanto mais eu busco conhecimento sobre Deus, melhor é para mim, melhor é para a humanidade. Quanto mais o ser humano se aproxima de Deus, uma vida melhor ele terá. Então essa é a finalidade de conhecermos sobre Deus. Então, Salmo de número 139, Salmo de número 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. De tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Esse salmo ele é atribuído a Davi, um salmo que fala de três atributos. Nós vamos continuar lendo, mas vamos dar uma paradinha aqui para analisarmos Davi falando aqui de um atributo de Deus. Qual atributo, irmão Robert? A onisciência, o conhecimento de Deus ou conhecer de Deus. O conhecer de Deus, ele é muito profundo. Quando nós falamos da onisciência, nós estamos falando de todo o conhecimento. Deus conhece
tudo e a todos. O conhecimento de Deus é total de si mesmo e de todas as coisas. Interessante que quando nós paramos para analisar o conhecimento de Deus, Deus conhece, está relacionado ao conhecimento de si mesmo. Ele tem todo o conhecimento de si mesmo. Só que nós nos deparamos com uma dificuldade, e essa é uma das pequenas dificuldades quando nós estudamos, nos aprofundamos em conhecer sobre Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é eterno. E uma das definições para a eternidade, assim, bem grotesca, é algo que não tem começo e nem fim. E agora Deus é onisciente, ou seja, ele tem todo o conhecimento. Então esse todo conhecimento engloba o conhecimento de si mesmo. Mas ele é eterno. Como que ele conhece tudo de si mesmo se ele é eterno? É coisa de Deus. Não tem explicação. Para nós, seres humanos, meros mortais, é difícil compreender, mas esse é o conhecimento. E olha o que Davi fala sobre a onisciência de Deus. Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Davi está dizendo, não precisa estar perto para que tu possa me conhecer intimamente, de longe. Até de longe tu me conheces intimamente, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda que a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Então, o meu deitar e o meu levantar, independente se eu estou dormindo, se eu estou acordado, se eu estou de pé, se eu estou deitado, ainda que a palavra não chegou à minha boca, à minha língua, mas tu já sabe o que eu vou dizer. Olha o nível de conhecimento que Davi expressa, o conhecimento que Deus tem acerca da sua pessoa. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Aí ele fecha a onisciência com o verso de número 6, dizendo, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Não tenho capacidade de dimensionar esse conhecimento. É por isso que tu és onisciente. É por isso que todo conhecimento é teu. É por isso que todo conhecimento lhe pertence. E eu, na minha insignificância, na minha incapacidade, na minha dificuldade de raciocinar, eu não consigo atingir, dimensionar o tamanho da grandeza do teu conhecimento. E aí ele continua, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Olha, Davi falando da onipresença de Deus. O que é a onipresença? É o poder de estar em todos os lugares. É o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipresente. Davi fala independente de onde eu esteja. Eu posso ir lá no profundo abismo, tu vai estar lá. Eu posso estar no mais alto monte, tu também estará lá. Aí ele escreve o verso de número 12, até as próprias trevas não te serão escuras. 13. Pois tu formaste
o verso 12, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. A diferença de enxergar, de ver, de contemplar no escuro para o claro, para nós, é tudo. No breu da escuridão, nós não conseguimos ver nada, não conseguimos enxergar nada. Davi descreve a onipresença de Deus de tal forma que a escuridão e a luz não faz diferença para Deus. O tamanho da capacidade de Deus de estar presente, de enxergar, de ver o ser humano. Esse é o Deus que eu e você servimos. E aí Davi continua: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Davi fala aqui do poder de Deus. Nós falamos da onisciência, da onipresença e agora da onipotência. Davi fala do poder de Deus, da formação, da capacidade de formar um ser, uma vida, que até hoje a ciência briga para saber como isso acontece, para tentar descobrir o segredo da vida. E Davi descreve a maestria do nosso Deus, porque ele é onipotente. Todo poder pertence ao nosso Deus. Não existe nada impossível, nada que Deus não tenha uma solução, que Deus não tenha uma resposta, que Deus não tenha uma saída. Esse é o Deus que eu e você servimos. Que Deus possa continuar nos abençoando. Nós falamos rapidamente, porque não dá para se aprofundar. Nossos videozinhos tem que ter mais ou menos entre 10 a 15 minutos, para não ser muito cansativo. Mas nós falamos um pouquinho da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos nos aprofundar em conhecer mais esse Deus, para que nós possamos cada dia mais amá-lo, se aproximar dele, aumentar o nível de intimidade com ele e viver uma vida feliz, aguardando a eternidade. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Fique com Deus.